Satoru Gojo voltou, mas não da maneira como todos imaginavam. Galera, o capítulo 261 de Jujutsu Kaisen tá pegando fogo com essa revelação. Tem muita coisa pra falar e muitas perguntas pra serem respondidas. Fica aqui porque a gente vai conversar sobre tudo que tá acontecendo no capítulo 261 de Jujutsu Kaisen. Mas claro, não antes de você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que queria que o Gojo voltasse e de você dar um like pra apoiar o canal. Agora bora pro vídeo. Bora lá, o capítulo já começa com o Itadori cravando a sua mão no peito do Sukuna e a gente vê que o objetivo dele era esmagar o coração do Sukuna. Assim mesmo, ele quer muito vingar o Chozou. Só que então de repente os dois escutam expansão de domínio e o Sukuna começa a pensar que não pode ser, isso é impossível, e a gente vê o Gojo de volta, ou ao menos o que parece ser o Gojo, a casca dele. A gente vê o corpo do Satoru lá, mas quando o vento levanta o cabelo dele, a gente vê as cicatrizes na testa. Não é ele, tem alguém no corpo dele. Assim como aconteceu com Suguru Geto, o corpo de Satoru Gojo não pertence mais a ele. O Sukuna observa aquilo assustado por um momento, mas então ele fala: foi mal, eu te subestimei, não pensei que fosse capaz de tanto assim, Yuta Okotsu. Então a gente tem um flashback explicando isso tudo. E basicamente o plano deles foi, após a morte do Kenjaku, a Arika devorou o corpo dele para absorver a técnica dele. Dessa forma o Yuta poderia usar uma cópia dela. Com isso, caso Satoru Gojo fosse derrotado e morto, o Yuta iria transferir a consciência dele para o corpo do Gojo usando a técnica do Kenjaku, e isso iria aumentar as chances de vitórias deles numa luta contra o Sukuna. O Kusakabe chega a perguntar se não seria melhor simplesmente copiar a técnica do ilimitado, mas a Shoko fala que não dá para usar direito sem os 6 olhos, então ele fala, então os 6 olhos, mas ela fala que os 6 olhos não são uma técnica amaldiçoada, são uma condição física, não tem como copiar. Mas então a Maki lembra que o Yuta só consegue usar as técnicas copiadas enquanto a Arika tá manifestada, isso só dura 5 minutos, e pergunta o que vai acontecer com o Yuta depois disso, e o próprio Yuta fala que ele não sabe, mas a Mei levanta algumas possibilidades. Primeira, se a técnica do Kenjaku for do tipo de uma operação contínua ou intermitente, ou seja, que tem que ficar se repetindo, o Yuta vai morrer porque não vai conseguir manter o corpo e a alma. Agora, se for apenas uma operação intermitente, mas não tiver que ser algo contínuo, ele vai ficar vivo por um tempo, mas eventualmente vai morrer. E terceiro, se for uma técnica de uso único, ou seja, simplesmente trocou e já tá tudo ok, não precisa ficar consertando algo assim do gênero, talvez o Yuta ainda pudesse usar a técnica amaldiçoada do ilimitado mesmo após os 5 minutos, e aí nessa situação, teoricamente, a técnica dele seria anulada e ele poderia viver no corpo do Gojo. O Yuta explica que a técnica de cópia dele ainda poderia ser usada dentro do domínio mesmo sem a Arika manifestada, então primeiro ele vai expandir o domínio dele. Se não der certo derrotar o Sukuna no domínio, aí ele vai para esse recurso de usar o corpo do Gojo. Mas a gente vê que os outros não estão gostando dessa ideia, principalmente a Maki. O Sakabe até fala que eles estão tentando tratar isso humanamente, mas o Yuta fala, e o que seria humanamente? Ele com quem vamos lutar é o feiticeiro mais poderoso da história, Ryomen Sukuna. Se pudermos vencer ao abandonar nossa humanidade, então nós devemos abandoná-la sem hesitar. Você tem tanto medo assim de se tornar um monstro? E a Maki fala que isso é porque todos se importam muito com o Yuta, mas isso só estressa ainda mais o Okotsu. E ele pergunta, e o Gojo Sensei também se importam com ele? E fala que eles sempre acabam colocando todo o fardo em cima do Gojo, obrigando ele a se tornar um monstro. E diz que se o Gojo se for, alguém vai ter que se tornar esse monstro, alguém vai ter que fazer isso, e se ninguém quiser se tornar um, ele vai se tornar. E meus amigos, que desenvolvimento de personagem sensacional. Toda essa determinação do Yuta, vendo que eles não podem deixar tudo na mão do Gojo, eles não podem deixar ele apenas se tornar um monstro, ter que resolver tudo sozinho, ter que tomar todas as decisões difíceis simplesmente porque ele é o mais forte. Yuta Okotsu é um personagem que, sem sombra de dúvidas, merece todo o respeito. É um dos melhores personagens de Jujutsu Kaisen e esse capítulo mostrou ainda melhor como ele é extremamente determinado. Então que o Yuta fala que é por isso que quando o Gojo morrer, ele vai assumir o corpo. Mas a gente passa então para outro momento onde o Yuta tá conversando sobre esse plano com o próprio Satoru e ele pergunta se o Gojo não gosta. E ele fala, não. Por quê? Porque eu não pretendo perder. Por que eu deveria me importar com o que vai acontecer com o meu cadáver? Então o Yuta comenta que, falando nisso, disseram pra ele que ele tem sangue Fujiwara, mas o Gojo tinha dito que era Sugawara. E o Gojo fala, é Sugawara, eu e você somos parentes distantes. Ou melhor, o Sugawara e os Fujiwara não se davam muito bem. Então o Yuta levanta a possibilidade de que a Uro estava enganada, mas o Gojo fala que, inesperadamente, ambos estão certos. Levantando a ideia de que o Yuta, na verdade, tem duas grandes descendências embasando toda a força dele. E o Gojo fala que talvez o Yuta tenha nascido até mais abençoado que ele, o que é meio duvidoso, mas ok. E comenta que seria meio deprimente deixar as coisas pela metade, e fala pra primeiro o Yuta trabalhar na energia amaldiçoada bruta dele, e diz que ele sempre avisou pro Yuta cuidar disso. E ele manda o Yuta, a Maki, o Inumaki e o Panda irem pra casa, mas todos eles se recusam. O Gojo diz que mesmo que todos sejam feiticeiros, ele não quer que os alunos dele vejam algo muito sangrento, até porque, nesse caso, nem ele mesmo acha que o que ele tá fazendo é certo. Mas seria o necessário, já que mesmo que ele perca pro Sukuna, se as pessoas dentro daquela sala, que
facção o alto escalão desaparecerem, o velho Gakugandi vai ser quem efetivamente estará à frente do comando do alto escalão, e com isso não vão mais haver outras confusões como foi no caso de Shibuya. Ou seja, essa conversa rolou enquanto Gojo estava indo para exterminar o alto escalão, e ele mesmo não acha que resolver as coisas dessa forma é o ideal. Porém, era o necessário, porque se ele morresse e não tivesse mais ninguém para controlar aquelas pessoas, pelo menos estaria tudo na mão de alguém que sabe o que vai fazer. Então o Yuta insiste pedindo para, por favor, o Gojo não pensar em se tornar um monstro sozinho. O Gojo ignora ele e entra na sala enquanto pensa que, bem, isso vai ser impossível. Naquela época eu fui deixado para trás, então é por isso que tenho que compensar tudo aquilo que eu perdi. E a gente vê como o Gojo ainda se sente muito culpado por tudo que aconteceu, principalmente com o Geto e provavelmente com a questão da Riko também. Todos os eventos que rolaram no passado dele em relação com Suguru e Amanai marcaram muito o personagem do Gojo, e a gente vê isso nessa cena. Com isso, então, a gente pula para outro flashback, onde o Amai tá explicando a técnica dele, criando um pudim. Ele fala que ele não entende muito bem, mas é como amplificar a glicose dentro dele e liberar ela de alguma forma. Só que quando ele usa, ele fica tonto por conta da hipoglicemia. A Shoko pergunta se ele consegue injetar essa glicose em outras pessoas, ele fala que acha que sim, e ela explica que, sendo assim, ele vai estar junto dela e do Nita na equipe médica, e vai repor a glicose consumida pelo cérebro durante a operação da técnica amaldiçoada, mas para ele não exagerar e acabar desmaiando. A gente avança para um outro momento onde a gente vê o Yuta após ter sido derrotado pelo Sukuna. O Nita usa a técnica amaldiçoada dele no Yuta, o que impede que ele piore, mas isso não cura ele. E para quem ainda tinha dúvida, que a gente tem a confirmação que, assim como o Gojo, o corpo do Yuta estava partido em dois. E o Nita explica que isso está além da técnica amaldiçoada dele e além da capacidade da técnica amaldiçoada reversa do Yuta. Ele fala que está conseguindo manter a consciência por conta da Rika, mas que já está no limite dele, e pede para Shoko fazer aquilo, e eles começam um processo para trocar a mente do Gojo e do Yuta, no caso trocar os cérebros com a técnica do Kenjaku. A Shoko explica que o cadáver do Gojo foi suturado, então assim que a transferência for concluída, o Yuta vai ter que imediatamente começar a usar a técnica amaldiçoada reversa para fazer os ajustes, e que o Amai ia ajudar ele nisso. E finalmente a gente volta pro presente, onde o Sukuna tá de frente com o Yuta no corpo do Gojo, e os dois ao mesmo tempo usam suas expansões de domínio. O mangá explica pra gente que o Gojo já havia mostrado o meio pelo qual é possível enfrentar ou derrotar uma expansão de barreira aberta como a do Sukuna. E a cena final do capítulo é esse quadro incrível onde a gente tem mais uma vez vazio imensurável contra o Santuário Malevolente. Meus amigos, que capítulo insano! Eu já comentei um pouco sobre o desenvolvimento que rolou do Yuta e do Gojo nesse capítulo, principalmente em relação com a determinação do Yuta de, se precisar, se tornar um monstro, e a culpa que move o Gojo a fazer as coisas que ele precisa fazer. Então bora focar no que provavelmente foi o maior hype desse capítulo: o novo Satoru Gojo, ou o novo Yuta, enxergue como quiser, já que se a gente for analisar a técnica do Kenjaku como um todo, teoricamente não faz muita diferença. O controle é do Yuta, mas ainda assim possui todas as características do Gojo, e se a gente for pegar aquela cena em que o Getou tenta tomar de volta o controle, uma essência do Gojo ainda tá lá dentro. Eu não esperava por isso. Eu tinha recebido os spoilers de que teria o Gojo com as cicatrizes, eu pensei que fosse o Kenjaku, imagino que a maior parte das pessoas que recebeu o spoiler também pensou, e eu achei que seria um lixo completo. Se fosse o Kenjaku, eu acho que teria sido provavelmente a pior decisão possível. Sendo Yuta, a coisa foi mais controlada. Essa explicação fez bastante sentido. Convenhamos, você pode não ter gostado, mas a explicação de o que eles fizeram faz total sentido. E por meio desse novo corpo do Yuta, pela primeira vez a gente vai ter um vislumbre de o que seria o Satoru Gojo enfrentando o Sukuna no seu corpo verdadeiro, apesar de que esse Sukuna tá bem debilitado. Também tem umas questões sobre a capacidade do Yuta que a gente não sabe como exatamente elas estão. Afinal, primeiro, será que existe um período de adaptação até o Yuta se adaptar corretamente às técnicas do Gojo? A gente sabe que ele recebe as técnicas e as memórias do Gojo, porque o Kenjaku explica isso pra gente. Porém, assim como o Kenjaku fala que de começo ele não entendia o verdadeiro valor do Uzumaki, pode ser que o Yuta ainda leve um tempo para se adaptar às técnicas do Gojo e não consiga usar perfeitamente de começo. Eu não acho que essa luta vai até o final, eu acho que ele só vai conseguir desgastar o Sukuna mais ainda, no caso, né? E provavelmente o que vai rolar é que após os 5 minutos o Yui vai aparecer e vai levar o corpo de volta para eles tentarem salvar o Yuta, já que provavelmente a situação vai ser a de que o Yuta não tem como permanecer nesse corpo. A terceira hipótese de que o Yuta poderia continuar vivendo no corpo do Gojo faz sentido, só que se esse fosse o caso, teoricamente ele poderia continuar ajudando na luta contra o Sukuna até o final. Mas essas são só as minhas opiniões, eu tô muito hypado pra saber o que vai rolar nos próximos capítulos de Jujutsu Kaisen. Me digam o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês acharam dessa volta, por assim dizer, do Gojo. Como que você acha que vai ser essa luta do Yuta contra o Sukuna? Tô muito ansioso pra saber o que vocês estão achando. Se você quiser entender um pouco melhor do que rolou no capítulo anterior de Jujutsu Kaisen, eu vou deixar o meu vídeo review aqui na tela. E se você quiser assistir uma análise sobre por que poder destrutivo é um atributo
muito superestimado em combates e que na verdade existem muitos outros fatores além dele, eu também vou deixar o meu vídeo analisando isso aqui na tela. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.